Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 8 a 12. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 8 a 12. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Está escrito assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos todos, tomai conhecimento, vós, todos e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Leamos todos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Queridos, na nossa última ministração, nós falamos a respeito da interrogação do Sinédrio acerca daquilo que os apóstolos acabaram de fazer, ou seja, a cura do coxo na porta formosa do templo. E os irmãos estão lembrados que a pergunta deles era uma pergunta extremamente objetiva. No versículo 7, eles colocam os apóstolos no meio deles e perguntam primeiramente com que poder ou em nome de quem eles haviam realizado aquele feito, aquela cura. E é interessante pontuar que essas duas palavrinhas aqui, elas trazem para nós algo de suma importância, porque, como expliquei semana passada, quando eles dizem com que poder, eles estão dizendo qual é a fonte do poder que vocês usaram para realizar este milagre, esta cura, esta restauração de saúde. E em segundo lugar, eles perguntam em nome de quem, que significa autoridade. Então nós estamos analisando que eles têm duas dúvidas. Primeira dúvida: qual é a fonte do poder pelo qual vocês realizaram este feito? E em segundo lugar, em nome de quem? Quem lhes deu autoridade? Quem vocês representam? Isso é importante nós pontuarmos aqui, porque os apóstolos não estavam ali em nome deles mesmos, eles estavam ali em nome de Cristo, em nome de Jesus. Então eles estavam representando alguém. Eles estavam representando Cristo. Quem me entende, diga amém. Mas a pergunta, irmãos, ela vai ser respondida. E nós até pontuamos aqui alguma coisa semana passada, mas não deu para detalhar. O versículo de número 8 diz: então Pedro, e eu quero que os irmãos se lembrem disso aqui, que nós já estamos vendo desde o início da exposição de Atos. Os irmãos estão lembrados que eu disse que todas as vezes que havia uma necessidade de alguém assumir a postura de liderança e falar, Pedro era quem se levantava. Estão lembrados disso? Vamos recapitular, vamos relembrar. Olhe comigo o capítulo 1 de Atos, só para nós relembrarmos. Capítulo 1, versículo 15. É necessário aqui, nós já vimos, substituir o apóstolo traidor, a saber, Judas Iscariotes. E nós observamos que quem se levanta para tomar a decisão é o líder. Versículo 15: naqueles dias levantou-se quem? Pedro. Agora veja capítulo 2, versículo 14. Então se levantou quem? Pedro. Agora veja comigo o capítulo de número 3, que nós estamos estudando. Versículo de número 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo. Agora veja capítulo 4. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, era sempre Pedro.
Sempre Pedro estava assumindo o seu papel de líder, de liderança. Ele falou em nome dos 12 várias vezes na época do ministério de Jesus, e agora, como um presbítero, como um pastor da igreja em Jerusalém, ele continua falando em nome do rebanho que a ele fora confiado. E nós vimos aqui semana passada que Pedro vai responder à pergunta do Sinédrio, e o que nós estamos vendo aqui não é o mesmo Pedro de outrora, porque se fosse o Pedro de outrora, quando Jesus ainda estava com eles na terra, antes da crucificação, Pedro jamais daria essa resposta. Como os irmãos sabem, Pedro era impulsivo, mas quando o negócio apertou, ele rapidamente negou o Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro momento, no primeiro capítulo da vida de Pedro, nós observamos um Pedro mais fraco. Isso é relatado nos evangelhos para demonstrar para nós que todos nós temos fraquezas, e que quando nós pensamos que estamos fortes, na verdade nós estamos fracos. Mas o apóstolo Paulo disse que quando nós pensamos que estamos fracos, na verdade nós estamos fortes. E Pedro, com a sua história, ele nos ensina a não confiar em si mesmo, em nós mesmos. Mas aqui nós não temos mais um Pedro covarde, medroso, assustado, não. Aqui nós temos um Pedro cheio, dominado, controlado pelo Espírito Santo. É por isso, irmãos, que no versículo 8, Lucas, ele dá esse detalhe. Ele não diz, então Pedro cheio de medo. Ele não disse, então Pedro cheio de assombro. Ele não disse, então Pedro cheio de perplexidades e dúvidas. Não, ele disse, então Pedro cheio do Espírito Santo. Aleluia! Isso aqui faz toda a diferença. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não seremos covardes. Aleluia! Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não seremos medrosos. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós nos levantaremos com autoridade para defender a nossa fé e o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu disse aos irmãos que a palavra cheio aqui no grego é plerô, que significa encher cada partícula do ser. Eu achei tão bonito isso. Porque essa expressão cheio, dominado, controlado, guiado, conduzido, ela também significa encher cada partícula do ser. Como assim? Pedro estava totalmente cheio do Espírito Santo. E note, irmãos, escute o que eu vou lhes dizer essa noite, porque isso é muito sério. Ninguém é casa vazia por muito tempo. Ou nós somos casa de Deus, do Espírito Santo, ou nós somos casa de quem? Do diabo. Ou nós estamos cheios do Espírito, ou nós estamos cheios de Satanás. Irmão Marcos, sim. Veja capítulo 5 de Atos. Veja na sua Bíblia. É importante que os irmãos abram a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Veja essa verdade nas Escrituras. Versículo de número 4. Veja o que está escrito, irmãos, na palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 3. Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, porque o quê? Encheu Satanás. É o mesmo verbo, plerô. Veja, enquanto no capítulo 4, versículo 8, Pedro está cheio do Espírito Santo, aqui no capítulo 5, versículo 3, Ananias está cheio de quem? Do Satanás. Então ninguém é casa vazia por muito tempo. Aliás, Jesus disse que quando o espírito maligno sai do corpo do homem, do ser humano, da pessoa, ele fica vagueando por lugares áridos. Então ele diz, eu voltarei para a minha antiga casa. E quando ele chega, ele encontra a casa varrida, adornada. E o que é que ele faz? Jesus disse, ele entra e com ele mais 7. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Ou nós estamos cheios do Espírito, ou nós estamos cheios do diabo.
Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que no dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos casa de Deus, casa do Espírito, e todos aqui estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Aleluia. Volte para Atos 4:8. Veja, cheio do Espírito Santo. Eu acho bonito isso aqui. Agora note, o que isso não quer dizer? Isso não quer dizer, irmãos, que Pedro aqui neste momento, ele estava sem consciência. É necessário que se diga isso. Porque em alguns ciclos neopentecostais, não são pentecostais que eu estou falando, o neopentecostalismo, algumas pessoas dizem que estavam tão cheios do Espírito Santo que perderam a consciência. Isso não é Espírito Santo, irmão. Isso é outro Espírito. O Espírito Santo, ele não rouba a nossa consciência. O Espírito Santo, ele não nos deixa em um êxtase tão louco que a gente não saiba quem é para fazer loucuras. Muito pelo contrário, o Espírito Santo, quando nos toma, ele nos dá mais entendimento acerca de Deus e da sua bendita palavra. Aleluia. Eu quero citar aqui uma frase de um pastor muito conhecido da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele diz uma frase que eu acho interessante. Ele diz: quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais discernimento espiritual você terá. Glória a Deus. Eu estou falando de um pentecostal, e ele disse isso, e é verdade. Que história é essa de que o Espírito Santo me tomou e eu fiquei louco? Não, quanto mais cheio do Espírito Santo eu tiver, mais discernimento espiritual eu vou ter para saber o que é certo e o que é errado, para saber dizer a palavra correta. Então o Espírito Santo, ele não roubou a consciência de Pedro, muito pelo contrário. O Espírito Santo aqui, ele capacitou Pedro, ele instruiu Pedro, ele dominou a vida de Pedro para que Pedro falasse de acordo com a palavra de Deus. Como saber se alguém está cheio do Espírito Santo, irmão Marcos? Se esta pessoa está falando conforme a palavra de Deus, ela está cheia do Espírito Santo. Mas se o que ela está dizendo ou fazendo contradiz a palavra, pode estar cheia de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é como um rio. A Bíblia traz essa ilustração em João capítulo de número 7. O Espírito como um rio. E os limites desse rio é justamente a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele corre como o rio de Deus, tendo como limite a palavra. O Espírito não pode ultrapassar a palavra. O Espírito age conforme a própria palavra. Mas o que me chama a atenção é que esse Espírito Santo aqui, que encheu Pedro, ele vai capacitá-lo a dar uma resposta correta, bíblica, séria, aquelas autoridades que estavam tentando calar eles. Irmãos, nós não estamos precisando de pastores cheios de eloquência, ainda que isso seja bonito e em certo sentido importante. Mas nós não estamos precisando de pastores cheios de oratória, dominados pelas regras do saber, que obedecem rigorosamente cada regrinha da nossa linguagem ou língua portuguesa. Nós estamos precisando de homens e mulheres que se levantam com a autoridade do céu para falar a palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. Que o que mais estamos vendo, irmãos, são pessoas cheias de cultura, cheias de títulos acadêmicos, mas frios espiritualmente, vazios de Deus, sem experiências com o Espírito Santo. Quantos nós não estamos vendo assim em nosso país? Que vão nos podcasts e dão uma aula de oratória, vão nos podcasts e dão uma aula de coisas acadêmicas, bonitas, mas não impactam nenhuma formiga, frios, vazios. Como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, é muita luz na mente e pouco fogo no coração. Estamos precisando de homens e mulheres como Pedro, que se levantam cheios do Espírito Santo diante das autoridades para defenderem a fé e responderem a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em nós. Mas veja o ministério do Espírito Santo. Abra comigo
por favor. Evangelho segundo João. Veja o que significa estar cheio do Espírito. Evangelho segundo João, capítulo 14. Vamos ver aqui como era que Pedro estava, por que Pedro respondeu daquela forma. Capítulo 14 do Evangelho segundo João. Veja o versículo de número 26. Glória a Deus. Abra a Bíblia, nós estamos num culto de ensino e precisamos marcar esses textos, irmãos. É muito importante. Eu já li esse texto várias vezes, irmão. Leia de novo. Agostinho dizia que a repetição é a mãe da sabedoria. Quem achou, diga amém. 14, 26. Mas o Consolador, Parakletos, no grego. São duas palavrinhas. Para ao lado, kletos, aquele que chama para o lado, que consola. E diz o texto, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, o que é que ele faz? Vos ensinará todas as coisas. O primeiro ministério do Espírito Santo, ensinar. E a palavra ensinar aí é didasko em grego, que significa ser um professor, dar instrução. E eu achei bonito isso aqui. No grego isso significa instilar doutrina em alguém. Quando eu li isso hoje pela manhã, eu glorifiquei a Deus. Porque o que é instilar, irmãos? Instilar algo em alguém. O que é instilar? Inculcar. E você sabe o que é inculcar? Se fôssemos pegar o termo literalmente, seria abrir a cabeça e botar lá dentro. Ou seja, quando nós lemos aqui a palavra que ele vem para ensinar, significa que é o Espírito Santo quem inculca, quem coloca dentro da nossa mente a palavra de Deus. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso, porque a cada culto em que nós estamos aqui ensinando, pregando, ministrando a palavra, seja ministrando, pregando ou sentado para ouvir também, ali é o Espírito Santo através da palavra instilando a doutrina em nós, colocando a verdade de Deus dentro da nossa cabeça. Por que que a gente fala a palavra? Porque primeiramente o Espírito Santo colocou ela dentro da nossa mente. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo é um homem e uma mulher com a mente cheia da palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas veja, não é só ensinar, olha a sequência. E vos fará o quê? O quê? Lembrar. O verbo aí é hupomimnesco em grego. E significa trazer à memória, trazer à mente. Agora é interessante, não é, irmão? Porque o Espírito Santo só vai trazer à memória algo que você já viu. Quem concorda, diga amém. Não tem como você se lembrar do que você nunca viu. Você nunca viu, como é que você vai lembrar? Não tem como você lembrar do que você nunca ouviu. Você nunca ouviu, você não tem que lembrar. É novidade para você. Quando o Espírito Santo traz a palavra à nossa mente, ele está nos fazendo lembrar daquilo que a gente sabe, mas talvez esqueceu de alguma coisa. E esse é justamente o trabalho do Espírito Santo. Ele ensina, ele nos faz lembrar tudo quanto Jesus ensinou. Mas para que o Espírito Santo lhe lembre a palavra, você e eu precisamos ler a palavra, estudar a palavra, participar de cultos como esse, irmãos, aonde há uma sede de ouvir a palavra, de aprender a palavra, de compreender a palavra. Esses dias eu estava observando um monte de gente falando assim: vamos agora começar os planos de leitura para o ano que vem de 2025. Irmão, crente que lê Bíblia não precisa de plano de leitura. Isso é para novo convertido. Isso é para quem está começando agora. Nós não precisamos de um plano para ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Não é um planejamento, é para quem não faz. Quem não faz, primeiro planeja. Para nós, ler Bíblia não tem que ser planejamento. Para nós, ler Bíblia tem que ser rotina. Alimento diário. Eu não preciso que esteja lá um celular buzinando no meu ouvido. Ei, já leu o teu... Não! Eu tenho que acordar pela manhã cedo.
e abrir a palavra de Deus e dizer o que é que o Senhor tem para me dizer neste dia. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Ele ensina, ele nos faz lembrar, mas é aquilo que a gente já leu, já ouviu, já escutou. Quantas vezes, os irmãos, já aconteceu com vocês, eu sei. Vocês estão talvez num desses grupos de conexão, e de repente surge ali alguma pergunta ou algum comentário a ser feito, e de repente você abre a sua boca. Você é tímido aqui, mal abre a boca, mas de repente lá do grupo familiar você abre a boca e destila doutrina, destila palavra, e o povo fica olhando assim: mas rapaz, fulano é tão quietinho, olha ela falando agora, fulano é tão quietinho, olha ele falando agora. O que é isso? É que você está aqui, está lendo Bíblia em casa, está aqui aprendendo palavra, aí quando você abre a boca, o Espírito Santo faz você lembrar de tudo que você ouviu. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso o ministério do Espírito. Mas vamos lá, vamos ver outro texto, olha aí. Capítulo 16 do Evangelho segundo João. Primeiro, ele ensina. Segundo, ele faz lembrar. Terceiro, João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito de quê? De quê, irmãos? Da verdade. Então, se alguém está mentindo, não está falando pelo Espírito Santo. Não está falando. O Espírito da verdade, olha o que diz o texto. Ele fará o quê? Ele vos guiará. A palavra grega aqui significa conduzir por um caminho como um guia. E a palavra rodegeo é conduzir pelo caminho como um guia. Olha como é interessante isso aqui. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência de ir para um lugar desconhecido. Acredito que a maioria aqui já. Sei lá, seja numa viagem em praia ou em algum lugar. Geralmente vai ter alguém que conhece o lugar, e ele vai dizer para você os pontos turísticos, não é assim? Aqui tem isso, aqui tem aquilo, eu recomendo você fazer isso, recomendo você não comer naquele restaurante, não é assim? Não vale nada, recomendo você comer naquele outro. Então o guia, ele vai te mostrando as coisas mais interessantes, ele vai guiando você para o caminho. Eu e minha esposa temos um sonho, realmente é um sonho bem distante, mas nós temos um sonho de ir a Israel. E eu digo a ela, lá o guia será eu, mesmo sem conhecer nada. Eu só quero que o guia me coloque no lugar e diga o que foi. Aí lá eu digo tudo a tu. Olha, aqui Jesus foi batizado, segundo o guia foi aqui. Aí eu vou pregar o texto todinho para ela. Mas a gente precisa do guia, porque ele é quem conhece o terreno, ele é quem conhece o caminho, ele é quem conhece as histórias, os fatos, as curiosidades. Ou seja, quando Jesus diz que o Espírito Santo virá e nos guiará em toda a verdade, ele vai agir como um guia neste caminho, e ele vai nos mostrar as curiosidades, ele vai nos mostrar tudo o que nós necessitamos saber, ele vai nos guiar pelo caminho, e à medida que ele for nos guiando pelo caminho da verdade, ele vai nos ensinando a palavra. E a pergunta é: quem é a verdade? É só olharmos o 14 de novo, 14 versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Se guiar é guiar alguém pelo caminho, então o Espírito Santo nos guia por qual caminho? Por Cristo. Aleluia. E ele nos guiará em toda a verdade. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o caminho que o Espírito nos guia? É o caminho da verdade. Quem é a verdade? Cristo. E aonde esse caminho vai me levar? Vai te levar ao Pai. Louvado seja Deus. É aí que o Espírito faz, irmãos, guiando-nos em toda a verdade. E Pedro está cheio do quê? Do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, Pedro vai falar a palavra. Pedro vai responder conforme tudo que Jesus lhe havia dito. Ele vai lembrar, o Espírito vai lembrar a Pedro em Atos 4, tudo aquilo que ele aprendeu. E aqui diz que ele vai guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, o Espírito Santo, ele vem com uma função: ensinar, guiar, fazer lembrar. Mas a principal função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Olha o capítulo 15 do Evangelho segundo João. 15, versículo de número 26. Olha o que diz a Bíblia.
15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus está dizendo, o Espírito não vem para falar dele mesmo. O Espírito vem para falar de mim, ele vai testificar, ele vai dar testemunho de mim. E à medida que o Espírito Santo for falando de mim para vocês, vocês também falarão de mim para os outros. Olha o versículo 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Glória a Deus. É desse Espírito que Pedro ele está cheio. E, irmãos, por que Pedro responde com tanta autoridade em Atos capítulo 4? Porque a promessa de Jesus, diante das autoridades, não fiquem preocupados com o que vocês vão ter que dizer. Na mesma hora, eu vou instruir vocês acerca do que vocês devem falar através do Espírito. Veja Lucas capítulo de número 12. Lucas capítulo 12. Senti que nós tínhamos que nos deter nesse ponto, porque é muito importante. Veja, Atos 4 é o cumprimento de uma profecia que Jesus falou aqui também em Lucas capítulo 12, versículo 11. Lucas capítulo 12, versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas, que é o que está acontecendo em Atos 4, e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Diga amém, meus irmãos. Aleluia. Isso me dá tanta tranquilidade, irmão, que se eu estudo a palavra, se eu participo dos cultos de ensino, se eu me envolvo com aquilo que tem a ver com a palavra, eu não tenho que ficar preocupado. Na hora que eu precisar falar, o Espírito não vai fazer como faz na CCB, né? Trazer a palavra na hora, para quem não estuda e acha que é assim. Não. O Espírito vai juntar tudo o que você aprendeu e vai instruir você a falar conforme tudo que você leu e aprendeu da palavra e do Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo. Que não é para ter uma vida relaxada. Não, eu não estudo, não, nem leio Bíblia, nem nada. Na hora eu só abro a Bíblia aqui em qualquer lugar e começo a pregar. Não, é preguiça. E o Espírito Santo não usa preguiçoso. Para não fazer que nem um pastor que não gostava de se preparar no culto e ele disse assim, irmãos, hoje nós vamos abrir a Bíblia, aonde cair eu prego. E aonde cair, é isso que o Espírito Santo quer que a gente faça. Quando ele abriu, caiu naquela passagem que diz, e Judas foi se enforcar. Aí ele disse assim, deu errado, vamos tentar de novo. Aí abriu a Bíblia de novo, aí caiu noutra passagem que diz assim, vai tu e faz o mesmo. Está vendo como não dá certo, irmão? Não dá certo, tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar. O próprio Jesus era alguém que lia as Escrituras. Os irmãos sabiam disso, irmãos? Sim, como Deus, ele é a própria palavra, ele é o verbo de Deus, mas como homem, ele lia a Bíblia. Irmão Marcos, que história é essa? Veja na sua Bíblia. Veja na Bíblia, Lucas capítulo 4, vamos ver que Jesus lia a Bíblia. E logicamente a Bíblia que Jesus tinha naquela época era a Torá, era o Antigo Testamento, era o Pentateuco, era os livros históricos, eram os profetas maiores e os profetas menores, e também os livros poéticos. Veja, capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, versículo de número 16 e 17. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Se ele levantou para ler, é porque ele sabia ler, e se ele sabia ler, ele lia a Bíblia. Quem concorda, diga amém. Agora note o versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Sabe qual é o maior erro das pessoas? Não é dos irmãos aqui, que os irmãos são bíblicos. Mas sabe qual é o maior erro das pessoas? É não ler o texto direito. Olha o que diz o texto. Deixa eu ilustrar. Então deram a ele o livro do profeta Isaías,
E abrindo, ó, primeiro verbo que aparece aí, primeira ação, ó, abriu. Segundo verbo que aparece, achou o lugar onde está escrito. O texto não diz abriu e onde caiu ele leu. O texto diz abriu e achou o lugar que estava escrito. Se achou é porque procurou. E se procurou é porque ele sabia que estava escrito ali. E se ele sabia que estava escrito ali é porque ele, diga comigo, leu. Então Jesus lia a Bíblia. Então se o próprio Jesus abria a Bíblia, procurava, achava e pregava, aí nós não podemos não, nós somos mais poderosos do que Jesus. É só abrir assim, irmão, que na hora cai só um raio, um curisco na cabeça. Não é assim? E não é só essa passagem não, veja outra. Mateus capítulo de número 24, nem está no script, irmão, mas o Espírito Santo, olha, está vendo como é? Está nos fazendo lembrar. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, olha aí, ó. Versículo 15, veja como Jesus lia a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. 24, versículo 15 de Mateus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Achei interessante esse texto, que Jesus eu também não vou explicar não. Quem lê, entenda. Aqui Jesus está fazendo uma citação direta de Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 e Daniel capítulo 12, versículo 11. Jesus leu Daniel e por ter lido Daniel ele diz, não tem aquilo que Daniel falou? Pois bem, quem lê, entenda. Aqui Jesus está tratando do anticristo. Então, meus irmãos, se o próprio Cristo, que era cheio do Espírito, e desde os primórdios da sua vida, o Espírito estava sobre ele, se ele lia e pregava, nós também temos que ler a palavra. Temos que ler. Todo judeu, irmãos, cedinho ele já começava a ler Bíblia, cedinho. E havia um costume entre os judeus de lerem as Escrituras embaixo da figueira. É por isso que alguns estudiosos dizem que quando Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, talvez fosse exatamente isso que Natanael estivesse fazendo naquela hora, debaixo da figueira, lendo a Torá, lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento, como era costume dos judeus. E curiosamente, havia um provérbio, um ditado entre os judeus, que o ditado era esse. Me parece que na Mishnah, salvo o melhor juízo, mas me parece que na Mishnah diz assim, quando 2 ou 3 judeus estiverem reunidos embaixo da figueira, lendo a Torá, ali eu estou no meio deles. Lembra muitas palavras de Jesus, né? Lá no contexto da disciplina eclesiástica, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome para disciplinar um membro ou para tomar decisões na igreja, ali eu estou no meio deles. Esse versículo não é usado para culto com pouca gente. Aí quando usam assim é fora de contexto, né? Que às vezes tem bem pouquinha gente, aí o dirigente fica morto de vergonha. Aí ele diz assim, meus irmãos, a Bíblia diz que quando tiver 1 ou 2 reunidos no nome dele, aqui ele está. Que ele está é verdade. Só que o versículo não está tratando disso. No contexto o versículo está tratando de disciplina eclesiástica. Quem me entende, diga amém. Quando a igreja se reúne para disciplinar um membro, Jesus está presente ali para concordar com a decisão da igreja. Porque o que ligar na terra será ligado aonde? No céu. Pronto, esse é o contexto do texto. Mas voltando para cá. Jesus lia as Escrituras e nós temos que ler também. E mais, irmãos, quando nós estivermos sendo pressionados a dar respostas acerca da nossa fé, nós não devemos temer, porque o próprio Jesus prometeu que nos daria. Eu acho bonito isso aqui. Eu não consultei as outras versões, mas eu acho bonito como está nessa versão minha aqui na RA. Jesus diz, eu vos darei boca e sabedoria para vocês falarem. Vamos ver? Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo 21. Glória a Deus. Lucas capítulo 21, vamos ver o que está escrito na palavra. Versículo 12. Veja que coisa linda. É por isso que Pedro se levanta com tanta autoridade, irmão. O Espírito estava sobre ele, guiando, ensinando, ministrando, conduzindo, controlando, lembrando. E ainda tem esse aqui, ó, capítulo 21 de Lucas, versículo de número 12.
Antes, porém, Jesus está falando do princípio das dores. Aí Jesus diz, mas antes disso tudo acontecer, tem algo que vai acontecer com vocês, que é o que está acontecendo em Atos 4. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e farão o quê? Vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Foi ou não foi o que aconteceu com os apóstolos em Atos? Foi, eles foram presos. Levando-vos à presença de reis e governadores, e olha a causa, por causa do meu nome. Lembra de Atos 4? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Aqui o problema, é o nome. Veja o 13. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Jesus está preparando eles, dizendo, olha, mas quando acontecer é só com um propósito, é para vocês falarem de mim, dar testemunho de mim. Verso 14. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Olha como é lindo esse versículo 15, irmão. Porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos vos opuserem. Glória a Deus. O original aqui é o seguinte: eu vou dar a vocês poder de fala e habilidade de escolher um conteúdo para ser apresentado naquela hora. Em outras palavras, eu vou dar a vocês poder de fala e sabedoria nas palavras. E o melhor é isso aqui, ninguém vai conseguir contradizer você. Glória a Deus. Ninguém vai conseguir argumentar contra. Você vai silenciar as pessoas. É o que Jesus está dizendo com a palavra que eu lhes darei. Agora volte para Atos capítulo 4. E veja se não é isso que acontece aqui. Glória a Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, 4:8, lhes disse: autoridades do povo e ancião. Agora olha a resposta de Pedro. Ela é dividida em 3 partes. Diga comigo: ironia, acusação e exaltação. Pronto, é dividida nessas 3 partes a resposta de Pedro. Vamos à ironia. Eu disse aos irmãos que os apóstolos eram muito irônicos. Versículo 9, Pedro diz: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Pedro está sendo irônico. Por isso que é interessante a gente dar uma olhadinha nessa questão da interpretação, porque isso aqui é ironia. Deixa eu traduzir a ironia para os irmãos ver como dessa maneira vai ficar mais simples de entender. Pedro está dizendo assim: muito bem, estou vendo que nós fomos impedidos de pregar simplesmente porque nós cometemos o crime de curar um homem em nome de Jesus que estava doente, e nós estamos sendo caçados simplesmente por causa do bem que a gente fez. Isso é ironia, irmãos. Eu vou ser preso por fazer o bem? É isso mesmo que eu estou entendendo? Está entendendo a ironia? Ah, eu entendi. Vocês estão querendo nos calar porque a gente fez o bem. Nas entrelinhas, o que Pedro está dizendo é: enquanto vocês estão preocupados com quem está fazendo bem, tem muita gente fazendo mal e vocês não fazem nada. Não sei se eu posso falar isso aqui sendo gravado, mas eu vou falar da melhor maneira possível. É o que nós estamos vendo hoje. Alunos sendo impedidos de pregar o evangelho nas escolas, em períodos de intervalo, que fique claro. Os poderes da nossa nação estão caçando esses coitados desses adolescentes. E enquanto isso, nós estamos vendo pessoas que praticam o sexo antinatural tirando a roupa em cima dos birôs da escola, ensinando as pessoas a se prostituírem, e os poderes não fazem nada. É a mesma coisa. Ou seja, somos caçados por fazer o bem. Simplesmente por isso. Somos caçados por fazer o bem. Na minha época de escola, e agora eu estou falando aqui de algo que eu vi. Na minha época de escola, no período do recreio, há poucos anos atrás, irmão, era impossível usar o banheiro da escola. Em Trindade, quando eu morei lá.
Eu vi com os meus olhos. Porque no período do intervalo, o banheiro da escola que eu estudava, que eu não vou citar o nome para não dar processo, mas eu estou com o nome na ponta da língua. Jovens e adolescentes tomavam aquele banheiro usando drogas. E a gente, se quisesse fazer as necessidades, tinha que pular um muro. Porque naquele banheiro ninguém entrava, o cheiro podre de droga. E ninguém fazia nada. Nada. Há pouco tempo, viu, irmãos? Pouco tempo. Então não começou agora não, isso vem de longe. Está mais agora, mas já vem mais de longe. É o que Pedro está fazendo aqui, ele está sendo irônico, tá bom. Então o nosso maior crime é porque a gente fez o bem. Agora veja o versículo 10, porque aí Pedro salta da ironia para a acusação. Versículo 10: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste. Irmão, aqui não tem mais como ser o mesmo Pedro. Não é mais. Aqui é o Pedro controlado pelo Espírito. Ele diz assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Vocês estão nos perseguindo por fazer o bem, mas os maus aqui são vocês. Porque na verdade nós estamos sendo acusados porque curamos um homem. E vocês, ó sacerdotes, ó sinédrio, vocês estão sendo acusados por mim porque vocês mataram um homem bom. Irmão, tem que ter autoridade para dizer isso aqui, não tem? Tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade. É o que Pedro está fazendo aqui. Vocês mataram Jesus. E aí Pedro diz: e Deus não concordou com vocês. Verso 10. Ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Glória a Deus. Pedro está dizendo: vocês mataram Jesus, achando que estavam fazendo um serviço para Deus. Mas Deus não concordou com vocês, porque vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Glória a Deus. Ele está vivo e tem mais. É justamente porque vocês não puderam acabar com ele que este homem está curado em nome dele. O que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Irmãos, pode perseguir, pode tentar calar, pode perturbar, mas não tem como parar o Cristo vivo que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Veja, a acusação é pesada. Versículo 11, aí agora nós vamos ver a exaltação de Cristo. Pedro diz: e este Jesus, eu gosto disso aqui, é a pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Vamos entender isso aqui? Primeiro, isso aqui é o cumprimento do Salmo 118, versículo 22, que nós não vamos ler por causa do tempo. Mas lá no Salmo 118, verso 22, diz exatamente isso. Uma profecia acerca do Messias, Jesus. E acerca do Messias está escrito que ele seria essa pedra angular. Essa pedra que seria rejeitada pelos construtores, que eram justamente os judeus. Aqueles que eram responsáveis por construir o edifício espiritual, aonde todas as coisas estariam sustentadas nesta pedra angular. Irmão Marcos, o que danado é essa pedra angular? Essa pedra angular é chamada de pedra do firmamento, fundamento, pedra de esquina ou pedra angular. Na verdade, irmão, a pedra angular era a base sólida, onde é construído um fundamento. Mas a pedra, ou melhor, um edifício, né? Era uma base, era um fundamento onde era construído um edifício. Se os irmãos conhecerem linguagem de construção, era como se fosse uma sapata de pedra, onde seria construída toda a casa. Só que não era apenas isso, a pedra angular também era a pedra que dava o norte. Para que a construção saísse bem retinha, tinha que ter uma pedra na esquina, para que ela pudesse delinear todo o edifício, toda a construção. E a linguagem aqui é espiritual, porque o edifício é quem? A igreja. E a igreja está fundamentada em quem? Em Cristo e na sua palavra. E quem é que dá o padrão moral da igreja? Cristo. Então, indubitavelmente, a pedra é Cristo e não Pedro. A igreja católica dizia que a pedra era Pedro.
Por entenderem errado Mateus 16, que não vamos ler por causa do tempo, quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Pedro, tu és um fragmento de pedra, uma pedrinha pequena. E não é sobre você que a igreja é construída, é sobre esta pedra, rocha inabalável, que a igreja será construída, e ninguém, e nem mesmo as portas do inferno, poderão destruir a igreja. É aqui que aparece a pedra, e Pedro explica isso na sua carta. Vamos deixar Pedro falar. Essa eu quero ler com vocês bem rapidinho, já estamos concluindo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler bem rápido aqui. Capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha que texto lindo, irmãos. Pedro diz que nós estamos se achegando a Cristo. A linguagem aqui é a linguagem de construção. Talvez a maioria não conheça, mas já viu. Como é que começa a construção? Primeiro você tem a sapata, a base, o alicerce. Aí depois, em cima desse alicerce, você vai colocando os tijolinhos, não é assim? Só que a construção aqui é de pedra. Primeiro você tem uma grande rocha embaixo. E em cima dessa grande rocha, que Pedro diz que é uma pedra viva, uma referência à ressurreição de Cristo, aí vem as pedrinhas pequenas. Quem são as pedrinhas? Eu e você. Sabe por que a gente não caiu ainda? Porque a gente está alicerçado sobre Cristo. Sabe por que de vez em quando ele vem dar uma pancada na gente? É porque a gente está cheio de tortura. Aí como ele é o modelo, aquilo que está passando da linha, aquilo que está fora do prumo, ele vai ajustando, ele vai lapidando, e a gente vai sendo construído em cima dele. E a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7, a partir do 24, que pode transbordar rio, pode chuva cair, pode soprar o vento, mas aquele que estiver firmado na palavra e em Cristo, jamais cairá. Glória a Deus. É disso que Pedro está falando. Vamos terminar. Atos 4, versículo 12 agora. Ele diz, no verso 11, que a pedra que foi rejeitada se tornou a de esquina, ou seja, aquilo que foi rejeitado pelos judeus, para nós é o modelo ideal, é a base, é o fundamento. Aí no versículo 12, Pedro descarta todas as possibilidades de salvação em outros. Ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está dizendo, o nome que esse homem, que esse coxo foi curado, não é apenas um nome que cura, é um nome que salva. E o que Pedro está dizendo é, se vocês estão vendo a cura e reconhecendo que este homem foi curado pelo nome de Jesus, só resta uma saída: creia nele, confesse o nome dele, porque se isso não fizerem, não há salvação, porque não tem outro nome que possa salvar, nem Allan Kardec, nem Buda, nem Maomé, nem Ellen White, nem John Charles Russell, não tem nenhum. Só existe um nome, que quando nós confessamos ele com sinceridade de coração, nós somos salvos. É o nome de Jesus. Se com a tua boca confessares e em teu coração credes que Jesus é o Senhor, sereis salvos. Fique de pé, meus irmãos. Vamos concluir.